para a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 12. Nós iremos meditar na palavra de Deus. Façamos mais uma oração pedindo o direcionamento, a revelação da palavra de Deus aos nossos corações. Fale com Deus aí, peça para Deus também falar contigo nessa hora. Senhor Deus e Pai, também nessa hora nós iremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nessa noite. Nós queremos sair daqui, ó Deus, edificados pelo poder que há na Tua palavra. Então fala, Senhor, aos nossos corações, fala com aqueles que estão nos acompanhando também nessa hora, meu Deus, que a Tua palavra, meu Pai, possa trazer fé nessa hora ao coração de cada um. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, meu Deus, e a Tua palavra será pregada nessa hora, que essa pessoa seja edificada nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para tornar notório, conhecido o mistério do Teu Evangelho, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, pela reverência, pode se assentar. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O título aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, diz Preceitos diversos, votos e recomendações. Então, votos e saudações, né? Então, o apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 5, ele vai falar um pouquinho sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. E a partir do versículo 12, ele vai dar algumas recomendações a essa igreja, e que hoje eu também quero compartilhar com os irmãos, porque essas recomendações são muito úteis para a nossa vida cristã e para esse tempo, para o nosso tempo. São recomendações gloriosas, né? Regras gloriosas que, se nós nos apegarmos a ela ou a elas, nós teremos uma vida cristã diferente, né? Teremos uma vida cristã fervorosa, uma vida cristã consistente, né? Nós teremos uma vida de comunhão com Deus. Para isso acontecer, nós precisamos fazer uso dessas recomendações na prática, né, daquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando a essa igreja em Tessalonicenses, ou em Tessalônica, e que também hoje nós vamos aprender. Versículo 12 diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, vos ensinam, admoestar, exortar, né? Então, Paulo estava pedindo ao povo dessa igreja que houvesse um reconhecimento dessa igreja, né, com aqueles que, aquele pastor, aquele presbítero, ou aquele bispo que estava ali administrando a igreja, né? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, Paulo está dizendo, né, que o povo deveria valorizar a liderança, né? Valorizar o seu pastor, o seu presbítero, o bispo, aquelas pessoas que estavam ali, né, na frente de algum cargo, que estavam ali na frente
ajudando os irmãos, ensinando os irmãos, né, para que a igreja não desprezasse aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles obreiros. Versículo 14: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, olha só o tanto de coisa que Paulo vai recomendar aos irmãos de Tessalônica em um único versículo. Rogamo-vos também, irmãos, que vos admoesteis os desordeiros. Então, quem era os desordeiros na igreja? Aquelas pessoas que estavam levando o evangelho de qualquer jeito, pessoa que estava bagunçando no meio da igreja, pessoa que estava bagunçando no meio do povo. E Paulo falou: não aceite isso não. Vocês precisam admoestar. Paulo está mandando uma carta aqui para a liderança dessa igreja, para que exortasse, admoestasse, chamasse a atenção daqueles irmãos, daquelas pessoas, seja lá jovens, quem fosse, que chamasse a atenção deles, para que eles não viessem levar o evangelho bagunçando as coisas de Deus, Não, lembre-se, irmãos, que Jesus, quando ele entrou no templo, a Bíblia diz que lá no pátio do templo, não era nem dentro do templo em si, mas era no lugar, no pátio, onde havia o templo, e ali havia os cambistas, Hoje a gente chama de marreteiro, Então, estava lá um bando de marreteiro lá vendendo galinha para o sacrifício, vendendo lá ovelha, fazendo comércio no pátio da igreja. Jesus olhou e chegou lá e falou: que bênção, foi isso? Jesus chegou lá e elogiou todo aquele povo que estava vendendo, falou: não, está certinho, vem aqui comprar uma galinha também. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia diz que ele estava com um arrazogue nas mãos, um chicote nas mãos, e ele estava muito irado. Imagina que Jesus chegou lá, irmão, e a cena, deu confusão isso daí. Jesus chegou lá com o arrazogue na mão e foi batendo em tudo, jogou a mesa para tudo quanto é lado lá e falou: vocês não podem fazer da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. A casa do meu pai, está escrito, foi chamada casa do quê? De oração. E vocês, bando de ladrão, vocês estão transformando isso aqui num comércio, num covil de ladrões e salteadores. Então, olha o respeito, olha só a autoridade que Jesus entrou no templo e não quis nem saber não, jogou as mesas tudo para fora. Imagina que isso aí deu uma confusão. Imagina os proprietários, aquele pessoal que estava lá. Você já viu lá no centro de São Paulo, quando os policiais chegam lá para pegar a mercadoria do povo, do marreteiro? Já viram na televisão, né? Eles pegam e entregam numa boa, chegam lá e falam: não, leva aí. É assim que eles fazem? Dá uma confusão danada, não dá? Imagina agora lá o pessoal que está lá, os Nigéria, Os Nigéria vai para cima dos polícias lá e quebra o pau, e aquele negócio, aquela ruaça toda, porque eles não querem entregar. Mas é ilegal, sim ou não? Não pode. Mas tem o outro lado, a pessoa está na necessidade, enfim. Mas Jesus entrou lá e bagunçou tudo, botou todo mundo para correr, botou todo mundo para fora. Por quê? Ele não queria ver bagunça na obra de Deus. Agora, Paulo está falando para o povo da igreja, aos Tessalonicenses, ou da igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica: olha, chama a atenção dos desordeiros. Irmão, pensa numa pessoa que fica, sou eu com as coisas de Deus. Pensa num camarada irritado, se eu ver um negócio quebrado aqui, um instrumento largado, uma moto perturbando na rua, quando eu estou pregando. Pensa num camarada que fica azedo, sou eu. Quando eu vejo um negócio quebrado, bagunçado. Pensa num camarada que fica azedo, sou eu. Por quê? Porque isso é falta de ordem. E o culto, ele tem que seguir uma ordem.
Ele tem que seguir as coisas de Deus não podem ser bagunçadas, as coisas de Deus tem que ser ordem e decência, é ou não é? Não está escrito? Fazei tudo com o quê? Com ordem e decência. Então isso agrada o coração de Deus, quando a gente entra num lugar como esse, que foi separado, consagrado para um lugar, para oração, quando a gente tem essa reverência ao lugar, Deus se manifesta, porque vê que nós estamos respeitando, valorizando o lugar que foi separado para quê? Para uma adoração a Deus. Por isso eu sempre bato na tecla, tudo que está aqui, por que eu tenho que valorizar? Porque isso aqui custou, não foi dinheiro do governo, isso aqui é dinheiro de dízimo e oferta, que você entregou para quem? Para o pastor? Não, você entregou para Deus. Então se você entregou, tudo aqui que é consagrado, foi um valor, tudo bem, financeiro, mas teve oração, é uma oferta, é um dízimo que foi apresentado para Deus, eu preciso valorizar isso. Então eu não posso tratar as coisas desordenadamente, não. E Paulo está dizendo isso aqui, no versículo 14. Chame a atenção, exorte os desordeiros aí, não deixa a coisa bagunçar não. Porque se a gente deixar, irmão, a coisa bagunça. Se a gente deixar, a casa de Deus vira mesmo um covil de ladrão, salteadores e um monte de gente bagunçando aí. Então a gente tem que tem que ter respeito pelas coisas de Deus. Continuando o versículo, consoleis os de pouco ânimo. Então, isso aqui é função nossa, né? Consolar aquela pessoa que está desanimada. Às vezes a gente tem gente aí, está no meio do povo aí da igreja, a pessoa está meio, desanimadinha. Então, você conhece a pessoa, é a nossa função aqui como obreiro? Sim. É a função do líder? Sim. É a função de todos nós, consolarmos uns aos outros. Irmão, não fica assim não, olha, vamos buscar Deus, Deus vai dar a vitória, é ou não é? Console, chame a pessoa, anime a pessoa está desanimada, dá uma palavra de ânimo para ela. É isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Então tem aquela pessoa que, meu Deus do céu, como diz o pessoal, é o crente Raimundo, né? É um pé na igreja e o outro lá no mundo. Aí o que a gente faz com uma pessoa dessa? Sustenta ele é fraquinho ainda, então ali, dá uma segurada, Senhor, me ajuda para eu ajudar meu irmão também fraquinho, e fortaleça ele na fé, fortifica ele na fé, dá uma palavra de ânimo para ele, e tenha paciência para com todos. E paciência é algo que não está fácil de ter nesse tempo, mas se você é aquela pessoa que diz assim, pastor, eu sou uma pessoa muito impaciente, que tipo assim, que nem pastor Israel, aí sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Aí nós vamos sendo tribulados, tribula hoje, tribula amanhã, tribula depois, até criar paciência, não é? Deus vai trabalhando, irmão, mas uma hora a gente chega no ponto, Então, tem que ter paciência para com todas as pessoas, Não pode ter aquele negócio, eu tenho paciência com aquele que eu gosto mais, esse aqui eu gosto mais, então eu sou mais paciente com ele. Esse aqui eu já não gosto tanto, então vai se danar para lá. Não, tem que ter paciência, não é fácil, não é fácil. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui, e nós vamos entrar em mais coisas aqui, é porque são coisas que quando eu, na minha personalidade, eu não consigo, no meu natural, na minha personalidade eu não consigo, o que eu vou fazer então? Se a Bíblia está mandando, está dizendo que eu tenho que ter paciência, então eu vou pedir para o Espírito Santo, e vou falar, Espírito Santo, então o Senhor me dê paciência aí, porque eu não estou tendo paciência não. Então eu vou pedir ao Espírito Santo, eu vou buscar a presença do Espírito Santo, e aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consigo ter na minha personalidade, então o Espírito Santo vai agir na minha vida, aí ele vai me dar essa condição. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra.
sendo que Moisés matou um egípcio, só porque estava brigando com o outro lá, ele foi lá e matou o camarada na porrada. Mas Deus não transformou Moisés e fez ele de um homem manso, tranquilo. Olha só, então o Espírito Santo pode fazer isso. Versículo 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, ainda que a pessoa me queira mal, eu vou desejar o mal dela também? Vou revidar com o mal? Não, eu vou revidar com o bem. A pessoa não gosta de mim, a pessoa quer o meu mal. Eu vou, paciência, fazer o quê? Eu vou orar por ela. E aí eu só consigo, irmão, pense nisso, que se a gente tiver numa vida carnal, se a gente não tiver cheio de Deus, se a pessoa te desejar o mal, você vai desejar em dobro para ela. Dependendo de quem é você, se você não é aquela, como diz o pessoal aí fora, se você não é flor que se cheira, se a pessoa te deseja o mal, você é carnal, você vai desejar o dobro para ela. Mas quando a gente tem a presença do Espírito Santo, então você não carrega esse sentimento. A pessoa está fazendo mal, a pessoa está querendo o seu mal, está falando mal de você, está inventando história, está fazendo fofoca, e você está lá, eu abençoo o Senhor, eu oro, vai lá, em nome de Jesus, converte o coração dessa pessoa, é ou não é? A gente vai orar, pedindo ao Espírito Santo que age no coração dessa pessoa. Mas se eu for carnal, se eu estiver na carne, eu vou desejar o mal também da pessoa. Mas não é um comportamento cristão, não é o comportamento daqueles que buscam a presença de Deus, né? Versículo 16, regozijai-vos, ou em outra tradução vai estar, alegrai-vos de vez em quando, né, irmão? De vez em quando, você fica feliz aí, mas na maioria das vezes você fica bem atravessado, bem aborrecido, é isso? Bem aborrecido, não, regozijai-vos sempre. O que é a vida cristã? É uma vida alegre com momentos de tristeza. Você vai ver a vida dos apóstolos, era assim, eles estavam felizes até porque apanharam, porque estavam pregando o evangelho, carregando o nome de Jesus, não é isso, pastor? Lá no livro de Atos, os apóstolos no começo pregando o evangelho, pegaram os apóstolos, deram uma surra, e eles saíram rindo, dando glória a Deus, dizendo, Senhor, que maravilha, a gente apanhou por causa de Jesus, a gente nem merecia toda essa surra, mas glorificado seja o nome do Senhor. Então, vida cristã é uma vida de alegria, de regozijo, com momentos de tristeza. Eu não vou dizer para você, não vou ser hipócrita, em dizer a você que todo momento, a toda hora, você vai estar feliz. Não, às vezes você vai ter momentos de tristeza, mas isso não é a regra, é momentos. Agora, quando Paulo vai dizer dessa alegria, eu penso que é a alegria da salvação, e quem tem a alegria da salvação, ele é feliz mesmo nas horas difíceis, ele ainda é capaz de sorrir, mesmo com dificuldade, porque ele tem a alegria da salvação, e a salvação não é terrena, a salvação ela é eterna, é isso. Quem tem essa alegria, não é uma alegria passageira, é algo eterno. Então, por mais que eu passe por tribulações, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia, e porque Ele venceu esse mundo, e nos deu do seu Espírito, Ele nos deu a capacidade, a condição, de também vencermos esse mundo, bendito é o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí forte? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Versículo 17 ele diz, orai de vez em quando, não é? Só na hora do culto, é isso? 10 minutos antes de começar o culto, faça a sua oração. Não, orai sem cessar.
Orar sem cessar. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, lá no finalzinho do versículo ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para tornar notório o mistério do Evangelho. Aleluia! Então oração, irmão, como diz um cunhado meu, oração e caldo de galinha nunca é demais. Pode, irmão, sempre vai fazer um bom efeito. A oração, orai sem cessar, orar sem... Eu sou ainda de um tempo em que a igreja orava mais tempo na hora do culto, irmão. Se começava o culto, tudo bem que aí cada um tem uma liturgia, cada um tem o seu costume, mas da igreja que eu congreguei há muitos anos, era pelo menos meia hora de oração antes de começar o culto. Então aqueles que eram da oração, chegava bem no comecinho do culto, porque ia dobrar o joelho, ia buscar a presença de Deus. A gente quando ia para o monte buscar Deus, era no mínimo 1 hora de joelho, 1h30, 1 hora em oração buscando a Deus. Eu lembro que eu era garoto ainda, eu era menino, ainda, né, como diz Paulo, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agia como menino. Então quando eu era menino, que alguém assim, muito da oração, falava: meu Deus do céu, hoje o joelho vai doer, porque eu sabia que o camarada não ia levantar com menos de 1 hora, 1h30. Não ia levantar, irmão. E a pessoa está lá, ó. Mas o que sustentou a fé dos apóstolos? Jesus, um exemplo de oração. Jesus orava no monte, Jesus orava na praia, Jesus orava na casa das pessoas, Jesus orava de madrugada, Jesus orava de noite, Jesus orava de manhã, Jesus orou no deserto quando foi tentado. Ou seja, Jesus orou até no último dia que ele estava na cruz, sendo crucificado. Ele vai falar com o Pai dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Até no momento mais difícil da sua vida, Jesus estava na cruz do Calvário, mas estava em oração, orando. Sabe por que os milagres têm ficado escassos? Sabe por que a gente tem, visto crentes, pessoas fracas na sua fé, desanimadas na sua fé, com seu caráter deformado como cristão, como se diz cristão? Porque falta oração, irmão. Graças a Deus aqui não, aqui a gente tem um povo aqui, irmão, eu louvo a Deus pela vida dos intercessores dessa igreja, eu glorifico a Deus aqui, né? Temos o culto quarta-feira, oração às 8, sexta-feira também, né? Sexta-feira às 8 também, oração. Então, nós temos gente que ora, gente que busca, que entende isso daqui, ó, orai sem cessar. Isso aqui é recomendação do apóstolo Paulo. Isso aqui não é conversinha fiada, não. Isso daqui, irmão, faz toda a diferença na vida daqueles que buscam ao Senhor. Orai sem cessar. E tudo aquilo que eu vou dizer aqui está relacionado à oração. Porque como é que eu vou ser uma pessoa alegre no espírito? Como é que eu vou regozijar sempre no Senhor se eu não tiver uma vida de oração? Não vou, irmão. Na dificuldade eu vou lamentar, eu vou choramingar, eu vou murmurar, mas se eu estiver em oração, não. Amém, glória a Deus, eu vou estar cheio da fé no meu coração, eu vou glorificar a Deus. Eu vou fazer o que diz o versículo 18, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, recomendação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em tudo dai graça. Agora, se eu não tenho a coragem, a capacidade de dar graças a Deus pelas coisas boas, você acha que eu vou conseguir dar graças a Deus pelas coisas ruins? Se eu não tenho capacidade de dar graças a Deus quando eu recebo uma bênção, eu vou dar graças a Deus quando a prova bater na minha porta? Não. Mas qual é a recomendação da palavra de Deus? Em tudo dai graças. E se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu for uma pessoa que ora, então eu vou dar graças a Deus nas coisas boas. Eu vou dar graças a Deus quando eu passar pelas coisas difíceis. Eu vou falar, graças a Deus por tudo isso.
Porque essa não é a vontade do pastor, essa não é a vontade do líder, essa não é a vontade do obreiro, essa não é a vontade do meu pai, essa não é a vontade da minha mãe, essa não é a vontade dos meus irmãos, não é a vontade dos meus amigos, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E se eu quero cumprir a vontade de Deus, então eu tenho que andar pelo Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 19, ele diz: não extingais ou não apagueis ou apagais o Espírito. E como é que eu faço para não apagar o Espírito, irmão? Orando, vivendo uma vida de separação. Como é que eu não apago essa chama do Espírito Santo dentro do meu coração? Como é que eu não apago a presença do Espírito Santo da minha vida? Orando em todo o tempo, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, cultuando, invocando o nome do Senhor, porque se não for dessa forma, se não for dessa maneira, como é que o Espírito não vai apagar? Apaga, irmão, apaga o Espírito, apaga o amor, apaga tudo, não sobra nada. Pega uma churrasqueira aí, ó, e coloca lá o carvão, começa essa carne, e vai ficar um tempo ali queimando, chega uma hora que vai acabar o carvão, vai ou não vai? Você põe uma vez só e o carvão dura lá 3 dias queimando lá para fazer churrasco? Não. Você vai pôr lá uma quantidade, vai acender, daqui a pouco você vai ter que colocar mais carvão lá. Enquanto tiver carne para queimar, não é? Vai ter que colocar carvão. E assim é com a gente, irmão. Para queimar a carne tem que ter fogo, não é, pastor? E aí o fogo é o Espírito Santo, irmão. Só ele para queimar a nossa carne. É ou não é? Na hora da ira, na hora dos pensamentos ruins, na hora da vontade, do desejo, quem é que vai queimar a nossa carne? O Espírito Santo. E para isso tem que ter fogo. E para ter fogo tem que ter o quê? Tem que ter a lenha, tem que ter a brasa lá queimando. Então, para que o Espírito não se apague da nossa vida, nós precisamos viver uma vida em oração, buscando a presença de Deus. Assim, o Espírito Santo não vai se apagar da nossa vida, a não ser que você não faça questão. Se você não faz questão de ter o Espírito Santo na sua vida aceso, no seu interior, então, irmão, se você quer levar uma vida de qualquer jeito, então se você não faz questão, para você não vai fazer diferença. Mas quem quer ter o Espírito Santo aceso dentro de si, então ele vai buscar mais da presença de Deus, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo a apostasia, estamos vivendo o desvio de muitas pessoas, desde o púlpito até a nave da igreja. Estamos vivendo um tempo em que o engano tem tomado conta. As pessoas têm levado uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e dizendo que serve a Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Então, busque a Deus para que o Espírito não se apague. Não desprezeis as profecias. E aí, existem 2 tipos de profecias. Existem as profecias da Bíblia Sagrada, as profecias da Palavra de Deus, as profecias, por exemplo, quando você vai no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, você vai ver as profecias de Jesus. Ele diz, nos últimos dias, falando com os discípulos, haverá guerras, rumores de guerras, o pai vai matar o filho vai matar o pai, o amor vai se esfriar, e vai ter peste. Vocês estão vendo tudo isso se cumprir ou não? Jesus profetizou. Geralmente, na verdade, a profecia está relacionada a coisas futuras. Então nós estamos vendo isso aí. Jesus profetizou há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos vendo aí. Vocês estão vendo como é que está lá em Israel, lá, né? O pau está quebrando lá. Então a gente vai orar pela paz de Israel. Mas, irmão, a gente não está fora disso daí, não. Está aí, Jesus disse que iria acontecer. E a gente está vendo as coisas se cumprirem. Então, não podemos, não devemos desprezar as profecias bíblicas. A gente precisa, e quando você não se atenta, quando você não faz questão de ler a palavra de Deus,
quando você não faz questão de pegar na Bíblia Sagrada para meditar, quando você está no culto e você não faz questão de aguçar os seus ouvidos, de atentar para a pregação da palavra, daquilo que está escrito, das profecias, então você despreza aquilo que está escrito, você despreza a palavra de Deus, e a gente não pode, irmão, não pode desprezar essa profecia aqui, ó. Essa profecia aqui é poderosa, é a palavra de Deus. E também a profecia que é aquela individual, aquela que o profeta vai lá e fala com a pessoa, né? Aí a pessoa vai, a Bíblia diz que a gente não pode julgar o profeta, mas pode julgar o quê? A profecia. Então a pessoa vai lá, olha, Deus mandou te falar e tal, então a pessoa ouve lá e vê se faz sentido, né? E aí também ela não pode desprezar se aquilo é o próprio Deus falando na boca do profeta com a vida dela. Mas não podemos desprezar a maior profecia, que é a palavra de Deus. Examinai tudo, retende o bem. Então você está no culto, está ouvindo a palavra? Examine, irmão, examine. O pastor está lendo, está falando, está escrito, é assim mesmo, examine. Preste atenção no que está sendo falado. Pega o que é bom, porque às vezes a gente está pregando aqui, fala uma palavra errada, fala um nome que não é aquele, troca a Marta por Maria. Deixa isso para lá e fica com aquilo que te edifica. Mas às vezes tem gente que fala, nossa, lá o pastor trocou a Maria, era a Marta, era Lázaro, ele falou que era Jairo. Aí você pergunta, e o restante da pregação? Aí a pessoa não lembra. A pessoa fica, nossa, uma coisa tão banal, tão besta, a pessoa guardou, e às vezes o mais necessário, o que era prioridade para ela guardar, a pessoa não guardou. Então, analise, examine tudo, está pregando, a pessoa está ali falando das coisas de Deus, vai cantar um louvor, examine, presta atenção na letra do louvor, o que é que Deus quer falar com você, o que é que Deus está falando com você, examine aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo falado, e aí você fica com o que é bom, o que te edificou, aquilo que veio para você, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, eu olho para algo ou para alguém e eu vejo que ali há uma aparência do mal. O que eu faço? Vou lá e vou cair no mal? Não, eu vou me abster. Não, eu vou sair fora. Se aquilo ali tem uma aparência que eu vejo que é uma maldade, eu vou sair fora daquilo, né? Eu vou correr. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o sábio, ele vê a armadilha e ele faz o quê? Ele desvia, sai dela. Mas o tolo não. O que o tolo faz? Ele vai lá, deixa eu ver se é uma armadilha aqui mesmo, e cai lá no buraco. Então a gente precisa ter essa sabedoria, é olhar. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Não é do mal em si não, é só da aparência. Eu olhar de longe e se eu ver que aquilo já está meio estranho, está esquisito, eu já saio fora. Eu não preciso chegar no mal em si não. Só da aparência eu já saio fora. Isso aí é ter sabedoria, é ser prudente, como Jesus disse, né? Prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Isso é prudência, glória a Deus. E isso só tem quem busca a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em alguma coisa, né, irmão? Alguma coisa aí, você deixa Deus santificar, e no restante você faz o que você quiser da sua vida. É isso aí que está escrito? E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O que é tudo, irmão? O que é tudo? Fala para mim, tudo é tudo. Olha que revelação, hein, irmãos? Aprendeu aí? Tudo é tudo, irmão. O que está dentro do tudo? Tudo. E para a gente que é homem é bem fácil de entender isso, né? Não sei se as irmãs têm... Para a gente tudo é tudo, nada é nada. O que é nada? Nada é nada, né? Às vezes nada para uma mulher é alguma coisa, né? Você fez nada, pronto, aí, mas fez alguma coisa, né? E o tudo é tudo, para a gente é bem
é bem fácil a se entender. E então o apóstolo está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E ele vai dizer o que é esse tudo. Ele vai seguir no versículo e diz assim: e todo o vosso espírito. E quando a Bíblia fala de espírito, ela está direcionando o nosso raciocínio, a nossa razão. Quando a Bíblia fala do espírito, está falando da mente, o vosso espírito, a vossa mente. Quando a Bíblia fala de alma, ela fala do sentimento, ela fala do coração. Então, tudo isso tem que ser santificado. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso são coisas que eu só consigo alcançar se eu tiver uma vida buscando a presença do Espírito Santo, irmão. Porque na carne eu não consigo. Como é que eu vou me santificar na carne? Eu não vou conseguir. Como é que eu vou santificar a minha mente se eu andar na carne? Se eu assistir coisas indevidas, se eu olhar para coisas que não agradam a Deus, isso vai alimentar a minha mente. Como é que eu vou santificar a minha mente? Se não for através da palavra de Deus, lendo coisas que me edificam. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Para eu ter a mente de Cristo, eu preciso alimentar a minha mente com as coisas de Deus, e isso só através da presença do Espírito Santo agindo na minha vida, na sua vida. Então todo o vosso espírito, a minha mente, a sua mente, a minha alma, a sua alma. Se você é aquela pessoa que na sua alma, no seu coração, no seu sentimento, você carrega mágoa, você carrega ódio, você carrega rancor na sua alma, como é que você diz ter uma alma santificada se você carrega mágoa no seu coração? Sentimentos ruins na sua alma. Como é que você diz que o seu corpo, o meu corpo está santificado, separado para Deus, se as pessoas olham para a minha vestimenta e isso chama a atenção, e há uma lascívia, e há uma cobiça da minha parte no meu corpo? Não, tem que ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É alguém olhar para mim e olhar para a minha mente, naquilo que eu falo, que eu compartilho da minha mente, falar: verdadeiramente aquele homem ali, aquele irmão, ele tem a mente de Cristo. Ele não pensa mal do próximo, ele não pensa coisa ruim, ele não pensa maldade. Quando a pessoa olha para a minha alma, para o meu sentimento, o meu coração, ela diz: não há mágoa no meu coração, não há raiva, não há ódio na minha alma. Então isso glorifica a Deus. A pessoa olha para o meu corpo, e no meu corpo não há nada que vai chamar a atenção das pessoas. É irrepreensível. Então não há repreensão na minha mente, não há repreensão na minha alma, e não há repreensão no meu corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quem? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu conservo a minha mente, não é para mostrar para pastor, não. Nossa, como ele tem a mente boa. Eu conservo a minha alma, não é para mostrar para as pessoas, não. Nossa, olha, pastor, um homem de uma alma tão pura. Eu conservo o meu corpo, não é para mostrar para as pessoas, não. Não é para manter uma aparência, uma religiosidade. Eu mantenho tudo isso limpo, irrepreensível, separado, porque eu sei que Jesus vai voltar, porque eu sei que Ele está às portas, porque eu sei que Ele vai vir me buscar. Então quando Ele vier me buscar, eu quero estar com a minha mente, eu quero estar com a minha alma, eu quero estar com o meu corpo, tudo santificado, separado, irrepreensível, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero conservar a minha mente, uma mente agradável a Deus. Eu quero conservar a minha alma, uma alma pura para com Deus. Eu quero conservar o meu corpo purificado para Deus, para glorificar, porque eu sei que Ele vai vir, Ele virá, e quando Ele vier, eu quero estar santificado, plenamente santificado para Deus. Aleluia. É assim. Não é assim que a Bíblia compara o casamento de Cristo com a igreja? A noiva e o noivo. E o noivo espera a noiva como? Pura, santificada, separada,
com as vestes brancas. Não é assim a tradição? Hoje bagunçou tudo, não é? Mas qual era sempre a tradição? A noiva, pura, de vestes brancas, com véu de grinalda, aquele negócio, preparada para aquele grande dia que é o casamento. É assim, irmão. É assim que funciona com as coisas do reino de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem te chamou? Você sabe quem te chamou? Você tem convicção daquele que te chamou? Você tem certeza de quem te chamou? Eu sei quem me chamou, e eu sei que Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele disse que iria fazer na minha vida. Aleluia! Fiel, fiel é o que vos chama, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chamou, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Ele me chamou, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele me chamou, Ele me escolheu. Se Ele me chamou, me escolheu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz ao meu respeito. Levante a mão e diga um glória a Deus aí bem forte, aleluia. Ele é fiel, a sua palavra não cai por terra. Agora tem gente, eu termino, que guarda só o versículo 25, não pode, irmão. Tem gente que só fica nisso aqui, ó. Irmãos, orai por nós. Conhece os irmãos 6 horas? 6 horas por mim? Não. Então, depois de uma série de coisas, Paulo vai falar o quê? Irmãos, ore por nós. Mas depois que ele falou para regozijar, depois que ele falou para o povo orar sem cessar, depois que ele instruiu a igreja, que ele falou para não apagar o Espírito Santo, que ele falou para não desprezar a profecia, que ele falou para examinar as coisas de Deus, examinar, ficar com o que era bom, o que era bem, enfim, depois de uma série de coisas, aí ele vai dizer, irmãos, orai por nós, mas não seja aquela pessoa, não, o crente 6 horas por mim, não, ore você também, ore você, principalmente você, ore e busque a presença de Deus. E como é que eu faço isso? Faço uma oração da forma correta, quando eu estou cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Guarde a palavra no seu coração, coloque-se em pé em nome de Jesus. Que Deus continue nos fortalecendo, nos dando condição